Então abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. O Fernando pediu para mim pregar sobre a teologia da prosperidade. É brincadeira. Vamos falar um pouquinho sobre conversão em uma ótica um pouco diferente. Eu sei que vocês estão falando sobre conversão. Eu queria falar um pouquinho sobre esse jovem aqui. Lucas capítulo 15, verso 12. Eu não falo como Jair, o Jair fala. Né, Fernando? Diz assim a palavra do Senhor no verso 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Eu quero ler novamente os dois versículos. Verso 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Amém? A história vocês estão cansados de ouvir. A história é conhecida. Possivelmente o pastor Fernando já deve ter pregado aqui algumas vezes. Um homem com posses, um homem com 2 filhos, um homem bem-sucedido, com muitos empregados. E eu acredito que esse homem não tenha falta de nada. Em um certo dia, um certo momento da sua vida, o seu filho mais moço chega para o pai e fala: Pai, sabe a herança, sabe tudo que o senhor tem, sabe todos os seus bens, sabe o seu imposto de renda na parte de bens e direitos? Então, eu quero uma parte disso daí. O pai dele automaticamente fala: é isso que você quer? É isso que eu quero. Então está aqui. Repartiu-lhe os bens, diz a Bíblia, e deu a parte dele ao filho mais moço. O filho mais moço pega as suas coisas, pega os seus bens, pega os bens que não era dele, mas era do pai. Ele pega os bens que o pai deu a ele e vai embora, pastor Fernando. Ele vai embora e a Bíblia diz que ele vai para uma cidade, para um estado, para um país, algum lugar distante, e começa a viver a vida conforme ele achava que deveria viver. Ele começa a viver a vida nas regalias, gastando seu dinheiro inadvertidamente. Ele começa a viver a vida de uma forma sem pensar no futuro. E acontece o que a gente sabe o que aconteceu. O dinheiro acabou. A alegria que trouxe o dinheiro foi momentânea e em certo ponto acabou o dinheiro do homem. A Bíblia fala que naquele lugar que ele estava, passou uma fome tão grande, uma dificuldade tão grande, que esse moço chegou a ficar com fome. Esse moço arrumou um emprego no meio de porcos, e a Bíblia fala que a comida dos porcos, as alfarrobas que os porcos comiam, ele teve inveja daquilo e desejou comer. Até que, a hora que ele se encontra nessa situação, ele olha para o seu lado, ele olha para o outro, ele vê e fala assim: estou no meio de porcos, no meio de um lamaçal, o que eu estou fazendo aqui? A Bíblia fala que ele cai em si. A Bíblia fala que ele cai em si e ele começa a falar: não é possível. Eu estou passando uma situação dessa, sendo que lá na casa do meu pai, tem tanta coisa. Os empregados dele comem do bom e do melhor, e eu aqui desejando as alfarrobas dos porcos. Como assim? Como que eu posso viver nessa vida? E ele começa a ensaiar, fala assim: quer saber? Eu vou voltar. O arrependimento deve ter batido no coração, e a Bíblia fala que ele começa a ensaiar. Quando eu chegar lá, eu vou falar com meu pai: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, me perdoa, e eu não precisa me chamar de filho novamente, pode fazer de mim um empregado. E ele se levanta do lugar onde estava e vai ao encontro do pai. O que ele não esperava é que quando ele vai ao encontro do pai, o pai já estava ao encontro dele. E quando o pai estava ao encontro dele, o pai faz uma festa. O pai chama ele de filho novamente, o pai coloca anel de filho, o pai coloca sandália, o pai manda fazer churrasco, o pai faz uma festa, porque o filho que outrora estava morto agora reviveu. E essa é a história que a gente leu aqui.
Eu queria me atentar nos 2 versículos que nós lemos. Um moço que tem tudo dentro de casa, uma pessoa que não sente falta de nada, uma pessoa próspera. Prosperidade quer dizer não sentir falta, não ter falta de nada. Ele pede que a parte dos bens dele e para ele ir embora. Acredito eu que um sentimento que por muitas vezes nos é gerado no coração é um sentimento de insatisfação da nossa vida. Um sentimento de insatisfação faz com que nós olhemos ao nosso redor e falamos: nada disso está bom. Nada disso. Eu tenho empregados aqui na minha casa, eu tenho uma casa, eu tenho carros, eu tenho uma igreja, eu estou na igreja, eu tenho amigos, eu tenho família. Mas o sentimento dele era de tamanha insatisfação que ele falou assim: tudo que eu tenho para mim não me adianta. Eu estou insatisfeito com a vida que eu estou levando. Eu, estando insatisfeito com a vida que eu estou levando, eu quero a minha parte, eu quero ir embora, eu quero viver aquilo que eu tenho que viver. Sabe como que é isso, irmão? Não sei se você conhece alguém, mas aquela pessoa que reclama da vida de tudo. Se está sol, ela reclama que está sol. Se está chuva, ela reclama que está chuva. Se ela tem um carro, ela reclama. Se o irmão compra um carro melhor, ela olha e fala: mas por que o irmão tem e eu não tenho? Nós somos assim. Nós somos insatisfeitos. Você já recebeu o aumento de salário? Se você recebe R$1.000, você gasta R$1.000. E o seu custo de vida, o seu padrão de vida vai em R$1.000. Mas se você ganha 50 mil, você adequa o seu padrão de vida a 50 mil. E se cada vez que a gente ganha mais, ou tem um aumento de salário, ou um rendimento maior, a nossa vida vai galgando, e parece que a gente nunca está satisfeito. E isso é como se fosse alimento para nós. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E nós nunca estamos satisfeitos. Sabe criança mimada? Você já viu criança entrando na ReHap, dando um show, porque ele quer aquele brinquedo de R$400? Rapaz, o meu filho perdeu o Woody, aquele Woody, maldito Woody, custa R$450 o Woody. Eu tive que comprar outro Woody, Fernando. É muito caro. E um dia o meu filho, o Vinícius, tem 14 anos, ele entrou na loja, ele queria um brinquedo super caro e se jogou no chão. Mas foi um dia só. Ele nunca mais se jogou no chão na loja. Eu já vi outro dia dentro de uma loja, o filho dar um tapa na cara da mãe, e a mãe falar: ah, filhinho. Ah, filhinho. A gente reclama de tudo, a gente está insatisfeito com tudo, a gente quer os Woods da vida. A gente quer os Woods da vida. E às vezes o que tem pra gente é um leguinho. Lego, sabe Lego? E parece que nada tá bom. A família do meu irmão é muito melhor do que a minha. Os filhos dele são muito melhores que os meus. A escola onde os filhos... Gente, nós precisamos agradecer, ser gratos a Deus. Volta a palavra do pastor Fernando. Ser gratos a Deus com aquilo que Ele tem proporcionado para nós vivermos. Quando nós agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele tem nos proporcionado a viver, nós não nos tornamos mais pessoas mimadas, pessoas insatisfeitas ou pessoas ingratas. Tenho uma pessoa que trabalha comigo, eu sou gerente financeiro de uma importadora, e a gerente de importação tem um salário muito bom, mas ela reclama todo dia da vida. Mas é todo dia. E o que está acontecendo com a gente que é importador? O dólar está lá em cima. O dólar está lá em cima. O que acontece quando o dólar está lá em cima? O mercado fecha. Ninguém compra, irmãos. Eu vendo copo, jogo de jantar, utilidade doméstica. Ninguém compra. E o que acontece? O patrão chegou para a gente e falou assim, agora fazem alguns meses, eu preciso reduzir o salário de vocês, para que a gente não faça cortes. E aí, Leandro, posso reduzir? Falei, poder você não pode, mas não tenho muito o que fazer, né? E eu cheguei para ele e falei, tá bom, vamos fazer, vamos adequar. Cheguei em casa e falei, Suzana, o orçamento agora é menos 30% do salário. Você acha que eu vou chegar aqui na igreja e vou falar o quê? Deus, eu não aceito receber menos. Eu vou colocar Deus na parede. Coitado.
Eu preciso me adequar. Eu saí de lá satisfeito. Essa moça se revoltou. Eu falei para ela assim, não vou falar o nome, moça, não sei se está filmando aqui, eu vi a câmera ali. Não sou bobo também, né? Falei, moça, vai procurar emprego. Aí ela se inscreveu na Cato. Manager. Se inscreveu em tudo que é lugar. Mandou currículo adoidado. Fazem 3 meses que ela manda currículo e ela não foi chamada nenhuma vez. Sabe o que é isso? Nós estamos insatisfeitos com tudo. Vamos começar a agradecer a Deus. Se Deus proporcionou o pão nosso, que o pão não é meu, o pão não é dele, o pão é nosso, vamos viver e vamos comer o pão nosso. Porque em 2012 nós faturamos milhões. Em 2015 eu não estou faturando nem 1 milhão. E a gente tem que entender que são fases. E se eu sou mimado, ingrato, insatisfeito, eu não consigo passar por essas fases. E eu vou te falar uma coisa, o dia mal acontece. O dia mal acontece. E nós, como evangélicos, como cristãos, temos que aprender a saber a viver, tanto com pouco e tanto com muito. Esse é toda a brincadeira. Mas vamos dar sequência, senão não acaba aqui hoje. Quando esse moço chega para o pai dele e fala, pai, eu quero a parte da minha herança, pastor Fernando. Ele fala assim, em linhas, sabe aquelas linhas do contrato lá embaixo que você não consegue ler? Quando ele escreve isso, pai, eu quero a parte da minha herança, na linha do contrato lá embaixo, você fala assim, pai, na verdade, eu quero que o senhor morra. Porque herança eu só posso ter após a morte. Pai, está vendo o que o senhor é para mim? Está vendo essa família que o senhor constituiu? Eu não quero viver com essa família que o senhor constituiu. Eu quero que o senhor morra. Porque o que me interessa mesmo é os seus bens. O que me interessa mesmo é o que o senhor pode proporcionar para mim e não o que o senhor é. Conhece gente assim? Resumindo, o caráter desse moço, quando nós pensamos dessa forma, ele se torna um caráter de só receber. Dá-me a parte dos meus bens, me dá a parte que é minha, dá-me a parte que eu vou embora. Será que é isso que Jesus ensinou para a gente? Lucas capítulo 5, verso 30, não precisa abrir não, queridos. Murmuravam, pois, os fariseus e seus escribas contra os discípulos, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos? Respondeu-lhes Jesus, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quando o nosso caráter se torna em apenas receber, nós passamos 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja e nossa vida não é transformada, porque a gente entra aqui só querendo receber. O que o pastor Fernando tem hoje para mim? A gente fecha a Bíblia às 8h30, 9 horas da noite, a hora que termina o culto, eu vou para minha casa e às 6h30, domingo que vem, eu volto. E se a palavra não for tão boa do jeito que eu quero, se o louvor da Priscila não for tão bem executado ou ministrado, eu vou sair daqui falando, mas eu acho que eu vou trocar de igreja. Tem um monte de igreja, tem uma lá na Celso Garcia que eles vendem até moeda. Por quê? Porque eu sento querendo receber. Eu só penso em dar a minha parte. Qual que é a parte do culto? Pastor, vamos logo, eu não vou dar oferta não vou dar dízimo, eu não sou grato a Deus. Eu quero é receber. Dá a minha parte. Passamos anos da nossa vida, as pessoas vêm, os ministros vêm e pregam, as pessoas vêm e falam, mas a palavra entra por aqui, sai por aqui, nunca gera uma transformação no meu coração. Ou se me confronta, eu finjo que não é comigo. Se me confronta, eu falo, eu acho que é com o irmão Antônio Carlos. Tiago 4,17 diz, refletir sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe o que é isso? Quando o meu caráter se torna apenas de dar-me, de receber?
eu não penso em ninguém. Primeira pessoa que eu penso, em mim. Segunda pessoa, em mim. Terceira pessoa, no Leandro. Primeiro sou eu, segundo sou eu, terceiro sou eu, e até a oitava pessoa sou eu. Eu penso no meu bem, no meu bel prazer, eu penso nas minhas coisas, eu penso na minha situação, na minha vida. É isso que eu penso. Porque eu só quero receber. Quando eu olho para as pessoas ao meu redor com dificuldades, tem gente que ainda tem a coragem de falar assim, irmão, vou orar por você, irmão, mentiroso. Outro dia eu falei para os meninos dos jovens, eu fui sincero, pelo menos. Eu participo de todas as comunidades das regionais. Aí sempre aparece assim, irmão, vamos orar por não sei o que lá, porque está passando dificuldade. Aí todo mundo coloca amém, amém, amém. Eu já coloquei vários amém. E outro dia eu falei, cara, eu coloco vários amém, mas eu não oro por ninguém. Quando eu digito amém, que apertei o negocinho lá de ir, eu esqueço. Eu não estou nem aí, na verdade, com o seu problema, porque eu penso em mim. Eu não quero saber a sua situação, porque o que mais me importa é a minha vida. É o Leandro. É o meu ministério. É o meu bel prazer. Alguns anos eu fiz evangelismo na parada gay. Cada lugar que eu já fui. Durante 5 anos. Primeiro ano, eu sempre levava o Ministério de Louvor comigo, na época que eu era líder do Ministério de Louvor da igreja. No primeiro ano que eu cheguei na Avenida Paulista, eu fui na igreja da Lana, conversei com a Lana, briguei com a Lana, conheci todo o mundo, fui pastoreado. Eu queria mudar, transformar a parada gay. Sabe aquele negócio de louco? E eu fui lá com 500 DVDs de testemunho, algo sem pensar. Mas eu fui. No primeiro ano que eu fui, a minha esposa estava na Avenida Paulista, assim, eu estava um pouco mais recuado para cá. E eu tinha acabado de dar entrevista para a TV Gay de Santos. E eles achavam um absurdo, porque eu fui com a camisa escrito amai-vos uns aos outros. O que você está fazendo aqui? Não sei o quê. A única igreja evangélica de verdade éramos nós. Porque as outras que estavam lá eram igrejas inclusivas, gays. E a Suzana veio com um rapaz. O Leandro, ele quer falar com você. Eu falei, tá bom, vamos lá. E o rapaz começou a conversar comigo, querendo entender o que eu estava fazendo lá. O que você está fazendo aqui? O que acontece? Por quê? Não sei o quê, não sei o que lá. Eu comecei a conversar com o rapaz e ele falou assim, eu sou homossexual hoje e eu era da igreja. E eu fui expulso da igreja pelo próprio pastor da igreja. E eu falei, rapaz, mas pelo pastor da igreja? Fiquei até um pouco indignado com isso. Falei assim, eu procurei várias vezes o pastor, eu falei dos problemas, dos sentimentos que eu tinha, das vontades que pareciam na minha cabeça, dos meus desejos incontroláveis. E o pastor, quando assumiu a homossexualidade, virou para mim e falou assim, vai embora. Você é como se fosse um câncer aqui nos jovens. E aquilo mexeu muito comigo, eu comecei a orar com ele. Eu trouxe ele para a calçada, coloquei a mão na cabeça dele, falei, vamos orar junto aqui. Orei, abracei ele voltou para Jesus naquela hora. Aí no final, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz. No final, eu falei assim para ele, qual igreja que você era? 3 milhões de pessoas na parada gay na Avenida Paulista. Aí ele vira para mim, Fernando, e fala assim, eu sou de uma igreja lá da Pentecostal da Bíblia. Da sua regional. Não era daqui. Sabe o que é isso? As pessoas vão embora pelas portas do fundo, porque nós pensamos em nós. E o que as pessoas passam, o que elas sentem, nós não estamos nem aí. Nós queremos resolver os nossos problemas e não nos entregamos para as pessoas. Quando nosso caráter é apenas de receber, dá-me. 1 Coríntios 3:2 diz assim, o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Olha que coisa estranha, nem ainda vocês podem comer alimento sólido. Criança de colo, criancinha, 1 semana, 10 dias, 2 dias, 1 mês. Quando ele vê a mãe, o que ele pensa quando ele vê a mãe? Qual que é a figura
que representa a mãe para uma criança de 1 mês. É aquilo que eu e o Fernando gosta, restaurante. Aleluia. Ele vê a criança, ele vê a mãe, ele vê os 2 seios da mãe, eu quero mamar. Ele vê que a mãe só pode proporcionar para ele aquilo. Sabe o que parece? Nós, com Deus. O bebê não ama a mãe pelo que ela é. O bebê ama a mãe pelo que ela pode dar para ele. E nós, muitas vezes, não amamos a Jesus pelo que Ele é. Ou pelo que Ele fez. Não sei. Mas nós amamos a Jesus se Ele curar os nossos calos do pé. Ou se Ele nos der um carro importado. Nós começamos a amar mais os bens do que propriamente Deus. A prioridade nossa se torna nas coisas. Porque nós só queremos receber. E esse jovem é exatamente isso. Ele só quer receber. Vamos pular um pouco, senão eu vou embora. Chega um momento que esse moço, na minha ótica, ele, antes de sair da casa dos pais, ele era feliz e não sabia. Agora, quando ele tem dinheiro, que ele está gastando o dinheiro dele, Priscila, ele é infeliz e não sabe. Quando o dinheiro acaba, que ele se vê no lamaçal junto com os porcos, agora o negócio começa, como a gente falava antigamente, estreitar. Por quê? O problema não é comer com porcos. O problema é viver como porcos. Sabe a Peppa? É linda a Peppa, né? Eu tenho que assistir a Peppa. O George. Quem é pai sabe. Né, Varão? Ela é linda, mas ela é um pouco. É assim. O problema não é ir lá e comer com a Peppa. O problema é querer ser a Peppa. E a gente fica tão acostumado com o ambiente de só querer receber, que nós nos tornamos como eles e não estamos vendo. Nós nos tornamos como porcos sentados ou deitados no lamaçal e achando que está tudo bem, mesmo até sem comer. Aí entra o Espírito Santo. Porque tudo tem um limite. Tudo tem um tempo. Quando aquele moço, a Bíblia fala que ele começa a cair em si e começa a escrever o que ele vai falar para o pai dele, a ação no coração daquele moço não é minha, não é do pai, não é de ninguém. A ação de convencimento, de conversão naquele moço é do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o único que pode mostrar para o homem que ele é pecador. O Espírito Santo é o único que pode falar assim para você: está na hora de voltar. O Espírito Santo é o único que pode colocar um ponto final nessa história que nós estamos vivendo. Chega. Chega. Esse sentimento de querer receber, só dar, tem um limite. O verso 17 do mesmo texto fala assim: caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O nosso coração precisa estar sempre aberto para que o Espírito Santo possa fazer o que Ele quer fazer. Porém, até isso é ação do Espírito Santo. Quando Davi cai em si, no Salmo 51, é o Espírito Santo.
No Salmo 51 tem um texto que mexe muito comigo, que é o verso 8, que fala assim que o pecado de Davi fez com que Deus quebrasse os seus ossos. Ninguém consegue caminhar de ossos quebrados. O nosso pecado faz com que a gente fique estagnado, paralítico. Mas o amor do nosso Pai, Ele restaura tudo. Essa palavra restauração é uma palavra nova. Sabe quando nós precisamos de restauração? Apocalipse 22, 13 fala assim que Jesus é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando nós não deixamos Deus ser o alfa na nossa vida, o início da nossa história, nós precisamos de restauração para que Ele seja o ômega. Quando nós deixamos Deus ser o alfa e nós achamos que o nosso caminho é muito melhor, que as nossas vontades, os nossos desejos e a nossa forma de pensar é que a gente deve seguir, a misericórdia do Senhor tem que vir para que Ele seja o ômega da nossa vida, senão nós não terminamos de uma forma boa. O apóstolo Paulo começa com uma história que Deus não foi o alfa na vida dele, mas ele termina dizendo assim: o Senhor foi o ômega, porque eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora esse moço está quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. O coração dele está convertido ao Senhor, e ele fala assim: Senhor, Pai, eu voltei, eu quero voltar. Agora, sabe aquela vida que eu tinha de playboyzinho? Aquela vida que eu tinha de Mauricinho, de ter tudo? Eu não preciso mais dessa vida. Agora meu coração está convertido. Agora faz de mim o que você achar que tem que fazer. Agora o coração dele não é mais dá-me, ou eu quero receber. Agora o coração dele é assim, ó: Senhor, Pai, faz de mim. Faz através de mim. Faz por mim. Eu coloco a minha vida na tua presença, para que o Senhor faça o que o Senhor achar que devo fazer. Aí o Senhor pega 2 jovens, Fernando, com um com 24, outro com 21, e traz para Ribeirão Pires. Quando alguém dá um passo e fala assim: faz de mim. Aí você olha para trás e olha para hoje. Deus fez através de vocês. Consegue compreender isso? Eu estive no Nordeste no mês passado. O pastor Evandro, regional do Nordeste, um homem de Deus, a pastora Claudete. E eles têm um projeto chamado Projeto Alfa, a gente conhece bem. E a pastora Claudete estava mostrando as salas, as crianças e não sei o quê. E eu, conversando com ela, ela sentou comigo e falou: Leandro, eu tenho problemas aqui que vocês não imaginam. Essa semana, um menino de 9 anos foi estuprado por 7 outras crianças. E eu apavorei naquela hora, a Suzana começou a chorar, falou: mas o que vocês fizeram? Daí ela falou assim: eu não pude fazer nada. Porque se eu fizer, a comunidade cai em cima de mim. Eu só tive que abraçar. Aí eu vim embora. Essa mensagem, eu acho que foi naquele dia que Deus me deu, não é possível. Eu fui embora com esse pensamento. Ela largou tudo. Ela abdicou de tudo. E hoje em dia, de segunda a sexta, enquanto nós estamos pensando na nossa vida profissional, em ser melhores, que nós devemos fazer isso, não estou dizendo ao contrário, ela cuida de pessoas, ela entregou a vida dela a Jesus e hoje está servindo pessoas. A chavinha da nossa mente precisa mudar. Quando a gente só pensa em ser servido, nós esquecemos de olhar ao redor. E quando a gente olha ao redor, quantas pessoas estão necessitadas de alguém colocar o pano aqui no braço com gravatinha borboleta e ir lá servi-las? Deus procura pessoas que possam servir. Deus procura pessoas que possam amar. A minha maior referência espiritual é a minha mãe. Se você trouxer a minha mãe aqui um dia e ela pegar esse microfone, ela vai tremer mais que vara verde. Ela não consegue falar. Ela trava. É algo que não é inexplicável. Mas a minha mãe faz capelania fazem 22 anos.
capelania hospitalar. Ela vai lá no Hospital Tatuapé, em São Paulo. Se você quiser fazer, fala comigo, eu te indico a minha mãe. E outro dia, ela odeia que eu falo isso, mas ela não está, eu falo. E o que ela faz? Ela ora pelas pessoas no hospital, e a capelania, na verdade, não faz só o trabalho de oração, tal, essas coisas. Tem um trabalho social ali no meio, nos hospitais públicos, que quase poucas pessoas conhecem. E ela marca todo mundo que aceita Jesus. Ela marca. E outro dia eu peguei o caderno dela de um ano, todo ano ela muda um caderno, e eu comecei a contar. A média de pessoas que aceitam Jesus por ano, que minha mãe fala, é de 700 pessoas. 22 anos é quase 15 mil pessoas. Minha mãe gasta R$3,50 para ir para o hospital, R$3,50 para voltar. Minha mãe, a função dela na igreja é diaconisa, e ela nunca sobe no púlpito nem para abrir o culto, porque ela não consegue. Quando o nosso coração está em servir e fazer, não tem barreiras. Eu não vou servir com o microfone na mão. Eu não vou servir como um instrumento nos meus braços apenas. Eu vou servir de diversas formas. Eu vou servir com... Quando eu coloco a minha vida à disposição do Pai, falando, faze de mim, as coisas mudam. A gente está vivendo o discipulado lá com o pastor Josué, e é interessante que as pessoas que estão sendo discipuladas, elas chegam para o pastor Josué, eu presenciei isso semana retrasada, uma moça falando, pastor, quando chegar algum jovem da minha idade, passa para mim, eu quero cuidar. Que bom, né, Fernando, se tivesse uns 100 desse, 200. Esse é o coração que Jesus pede para nós. Amanhã lá no seu emprego, eu faço o que me manda. Sirva as pessoas lá no seu local de trabalho. Sirva a sua esposa e o seu marido. Eu tenho um testemunho de marido e mulher. No começo do casamento, eu acho que o começo do casamento é o pior, não sei. Os primeiros anos, eu estou casado há 8 anos. Eu acho que os 3 primeiros anos, para mim, foram os mais difíceis. E eu brigava todo dia quase, mas todo dia. E eu sou pentecostal, eu aprendi que quando a gente sai da cama, Fernando, porque eu peguei, um dia nós brigamos muito feio, aí eu peguei minhas trouxas, peguei o meu travesseiro, meu cobertor, eu falei para ela assim, eu vou dormir na sala, sou macho. Vou dormir na sala, você vai dormir sozinha aí na cama, nunca tinha feito isso, primeira vez. Eu fui para a sala, homem dorme, mulher deve ficar, né? E eu fui para a sala. Quando eu fui para a sala, ela não falou que não conseguia dormir, e teve uma hora que ela foi até o banheiro, toalete. Quando ela foi no banheiro, ela escutou a cama fazer aquele creque de alguém deitando. Aí lá no banheiro ela pensou assim, ele voltou. Sem vergonha. Quando ela chega na cama, no quarto, a gente tem nosso quarto tem um closet, dentro do closet do nosso banheiro. Aí ela sai do banheiro e volta para o quarto, a cama vazia. Ela falou, meu Deus, quem deitou na cama? Ela saiu correndo. Leandro, pelo amor de Deus, me perdoa. Olha que coisa linda, irmãos. É ou não é Jesus essa história? Pelo amor de Deus, Leandro, me perdoa, porque eu acho que o diabo deitou na cama. Eu falei, tá vendo? Foi brigar comigo? Eu brinquei, mas tem horas que eu preciso pedir perdão, queridos. Se eu ganhar todas as batalhas lá em casa, sabe o que acontece? A Suzana morre. Se eu vencer todas as batalhas contra a minha mulher, meu casamento vai pro buraco. Tem hora que eu preciso ceder. Tem hora que ela precisa ceder. Tem hora que a gente precisa parar e pensar. A Bíblia fala em Atos de uma mulher chamada Dorcas, a única discípula chamada por pessoas. E Dorcas fazia roupa, costureira. E chega um dia que ela adoece e morre.
Sabe o que acontece? As pessoas ao redor de Dorcas começam a chorar. Começam a entrar em desespero. E falam assim, essa moça não pode morrer. Ela é muito útil para mim. Ela é muito importante para mim. O apóstolo Pedro estava passando por uma cidade vizinha. Vão lá e chamam o apóstolo Pedro. Pedro, Dorcas morreu. Você faz a sua oração aí. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro entra no quarto, se fecha e começa a orar. E Dorcas ressuscita. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Será que se eu e você hoje morrermos, alguém, ou a nossa família, vamos falar da nossa família, vai pedir para alguém orar para você ressuscitar? Será que nós somos importantes para as pessoas ao ponto delas falarem assim, eu preciso que o pastor Fernando volte. Eu não vivo sem ele. Dorcas servia as pessoas. Será que nós estamos servindo as pessoas? Será que nós estamos colocando o nosso coração à disposição do Senhor e falar, Senhor, faz de mim na minha casa, faz de mim no local de trabalho, faz de mim na igreja, faz de mim onde quer que eu esteja. Não existe vida material e vida espiritual. Existe a nossa vida, e a nossa vida é dedicada ao Senhor. Atos capítulo 20 e 24, o apóstolo Paulo fala assim, de nada me serve a vida, se não for para cumprir o ministério que o Senhor me chamou para cumprir, para pregar o evangelho da cruz. Será que nós estamos servindo? Quem não serve para servir, não serve para nada. Será que nosso coração já foi convertido a esse ponto? Ou nós estamos sentados aqui esperando sempre alguém trazer uma palavra, sempre alguém trazer um louvor? Eu preciso disso. E a gente não sai, a gente não caminha, a gente não anda. Gênesis capítulo 2, verso 5 diz que Deus já tinha feito tudo, mas Ele não tinha jogado água, não tinha chovido sobre a terra. Sabe por que Ele não tinha jogado água e não tinha chovido sobre a terra? Porque não havia homens para lavrar a terra. Sabe o que significa isso? A nossa vida muitas vezes não caminha, porque nós não temos estrutura para viver o que Deus tem para nós. Nós não fizemos uma estrutura, uma base familiar, uma base profissional, ou uma base aqui na igreja, dizendo, Senhor, faz de mim. Eu quero viver esse negócio aí. Eu quero viver para Ti. Eu não preciso de missionário, a gente não precisa de missionário em todos os países. Nós precisamos de missionário na sua casa. Nós precisamos de pessoas que falem e que sejam. Não que tenham, mas que nós possamos ser. Porque quando o nosso coração é convertido pelo Espírito Santo, que nós entendemos a nossa chamada, a vontade do Senhor, sabe o que acontece? O Pai sempre está de braços abertos para nós. Volta para casa. Eu vim aqui só para falar para você, volta para casa. Volta para casa. Cai na realidade. Cai em si. Aleluia. Quando eu chego na casa dos meus pais, sabe o que eu faço? A primeira coisa? Eu abro a geladeira. Sabe por quê? Eu sei que tem sempre alguma coisa para comer. Eu sei que não importa que eu estou casado há 8 anos, que eu estou longe, às vezes, semanas eu passo fora. Quando eu chego na casa do meu pai, eu estou na casa do meu pai. Eu tenho liberdade de entrar e sair, eu tenho chave da casa do meu pai. Se eu estou sem carro, eu falo, pai, vem me buscar agora. Coitado. Pai, eu estou precisando, pai. Você compreende que o pai está de braços abertos? A liberdade que você tem com o pai, o Senhor quer que você retome isso. E que você viva isso. Viva a liberdade de estar junto com o pai. Satisfeito por aquilo que o pai tem proporcionado a você. Grato. Servindo as pessoas ao lado. O pão não é seu, o pão não é meu, o pão é nosso. Vamos dividir o pão.
Que vantagem tem eu ganhar 100 mil reais e você ganhar 700 reais por mês? E você passar dificuldade e eu ficar tranquilo, todo dia indo para o Guarujá e voltando de helicóptero? Que isso está me proporcionando, queridos? Se nós entendemos que nós fomos chamados para trazer a justiça do Senhor para a terra, nós vamos viver em comunidade. Quando as pessoas jogavam os seus bens aos pés dos apóstolos, era mais ou menos isso. Está aqui tudo que eu tenho, ó. Vamos viver em comunidade. Vamos viver juntos. O que é meu é seu. O que é seu é meu.